Pronto. Foi? Tranquilo? Mais um estudo. Para quem não sabe, aqui o irmão William Denis, Carlos Tolosa, capítulo 10 de Mateus. Isso Um aí. estudo bem informal, bem do jeito que a gente acredita que era o Messias e seus discípulos, né? Sem pompa, sem encenação, sem gritarias, sem essas coisas que a gente cansou de ver no sistema religioso. Mas tudo bem. Mateus capítulo 10. Isso. O irmão William vai começar lendo aí. Ele pediu para eu ler, mas eu não quero. Ele Que ouvir minha voz. vai lá. E Ler chamando. só uma vez ou outra. Só para você ler. Sem fazer nada aí. E, Vamos lá. e chamando ele, os seus 12 discípulos. Aqui, ó, já são 12. E o nome tá aqui, ó. Se não tiver, não é. Em outras traduções, apóstolos, né? Se não, se não tiver o nomezinho aqui, não é apóstolo, não. Não, mas aqui é discípulos mesmo. Aqui é discípulos. Aqui é discípulos mesmo. Não são apóstolos, discípulos. Que depois se tornaram apóstolos, né? Mas na frente, ele É. os faz apóstolos. Aqui ainda são discípulos. Por que discípulos? Porque o discípulo, a diferença entre, pouca gente sabe, entre discípulo e apóstolo. Discípulo é seguidor da doutrina. Então, aqui ainda eles eram seguidores do mestre. Eles estavam aprendendo, né? Quando o Messias os chama para serem apóstolos, eles já estavam prontos e apóstolos são enviados, emissários, ok? O apóstolo, essa é a diferença. Discípulo é seguidor da doutrina e apóstolo é emissário, enviado, ok? Isso. Eles foram munidos de poder através do Filho do Altíssimo para curar enfermos. Depois a gente vai chegar nessa parte aí para libertar os cativos, para pregar o reino. E aí eles se tornaram apóstolos, mas aqui ainda são discípulos. Tá bom? Beleza. Acho que É, é Lucas 6, né? Eu acho que tem o nome dos 12. é a gente chega lá. É. E os seus discípulos, os 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsar e para curar toda a sorte de enfermidades e toda a sorte de doenças. Sorte. Pegou agora eles são apóstolos. A partir É. eram discípulos até esse instante. Por isso que ele chamou discípulos. Ah, entendi. Pegou? Peguei agora. Agora, a partir dessa unção que o Messias fez, eles são apóstolos, foram enviados. Show, verdade. Agora ele fala, ó. Uhum. Agora os nomes dos 12 apóstolos são estes. Pegou? Pegou a Agora sim. diferença? Agora peguei. Então, E primeiro Simão, que é chamado Kefa. Kefa? aí seria Kepa, né? Kepa. 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 É. E André, seu irmão. Kepa seria se fosse inglês. Inglês PH e F, mas aqui não é inglês, não. Aqui é hebraico. Entendeu? Kepa. Não se empolga, não. Não se empolga, não. Você estuda inglês, mas não é tudo inglês, não. Aqui é hebraico. Kepa. E André, seu irmão. Yaakov. Yaakov. É, Tiago. Tiago. Mais fácil. Filho de Zebedeu. E Yahucanã, João, né? Seu irmão. Filipe, Yahucanan. Yahucanã. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus. O E publicano. Matias, Matiarro. publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, o qual também Yahudá. traiu. Yahudá. Judas Yahudá, que é Iscariote. Uhum. o qual também o traiu.
Então aqui está o nome dos 12 apóstolos. Esses são os 12, né? Esse é engraçado porque aí está. Você vai continuar, mas a gente volta aqui. Estes 12, Esses Yahushua, 12, isso, estes 12, Yahushua os enviou e ordenou, dizendo: Não entreis pelo caminho dos gentios, nem entres em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. esse é um ponto, é uma estratégia. Eu não sei se é estratégia, não, porque estratégias são um tanto mecânico, um tanto. Mas é uma forma muito interessante do Messias, sabe por quê? Porque essas pessoas que ele disse, não entre, tá vendo? Ele fala, não entreis pelo caminho dos gentios, nem entre em nenhuma cidade do samaritano. Vai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque esses samaritanos e esses outros, eles tinham um conhecimento religioso. As ovelhas perdidas não eram religiosas. Quais eram as ovelhas perdidas? Os macumbeiros, sabe? Porque seguiam a cabala, as pessoas que estavam em outras religiões pagãs, né? Eles estavam perdidos, eles estavam procurando a verdade em outras religiões. Por que ele falou isso? Porque essas pessoas que sabem que são pecadores, que sabem que precisam da salvação, são as mais dispostas, as mais, como, dispostas não seria a palavra, as mais abertas para a verdade, né? São as mais abertas para a verdade. Igual que você, por exemplo, hoje você conversa com um pagão, com um ateu, ou de qualquer outra, com um macumbeiro, com um espírita, e eles estão prontos para te ouvir, né? E te ouvem, te escutam, mesmo que às vezes entra por um ouvido e sai por outro, mas eles estão prontos para te ouvir, porque eles sabem que são pecadores. Agora, os religiosos não. Eles acham que estão certos, que só eles vão para o céu, blá, 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 e eles não escutam. Por isso que o Messias falou, vai primeiro as ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É assim que a gente tem que agir, as pessoas que não conhecem o Evangelho. Os que conhecem já, se eles não conhecessem, eles vêm nos procurar para poder entender melhor o Evangelho, mas eles já estavam nas suas religiões. E quando eu era parte do sistema religioso, era uma bagunça, porque era neguinho pescando no aquário do outro, saía de uma igreja e ia para outra igreja, sabe? Entendeu? Exatamente. Por isso que ele está falando isso, né? São Perfeito. pessoas mais abertas, mais sensíveis ao Evangelho e ao Espírito, pessoas que reconhecem que são pecadores, né? É. E, e à medida que seguirdes pregar esta mensagem, o reino dos Olha céus, só, olha só. essa é, Aqui, essa é a mensagem. Olha só que interessante. Não é a mensagem que as igrejas estão pregando. Eles pegam essa mensagem do inferno, sabe? Que a verdadeira mensagem que o Messias pediu para pregar é essa aqui. Hoje, o reino dos céus está a vosso alcance. Curar enfermos, olha só, essa é a mensagem. O é, reino dos céus está a vosso alcance. isso. Essa é a mensagem. Resumindo, arrependei-vos. O reino dos céus está ao vosso alcance. Como? Arrependei-vos. É, Quem quer se arrependendo vai. Aí depois ele prossegue. É, é, pregar essa mensagem e curar os enfermos, purificar os é. leprosos. Ressuscitai mortos, expulsai demônios. Aqui, outra parte que os religiosos. Vamos ler primeiro. É, Graciosamente recebestes
graciosamente dai, ou de graça recebestes, de graça dai, né? Então, Aqui está, seria, 3:8, isso mesmo. por que que os É religiosos... outra tradução, de graça recebeste, de graça dai. É a mesma coisa que graciosamente. Graciosamente é cognato de Graça, graça. É de é, graça. Graciosamente é cognato de graça. É a mesma coisa. por que E que o... ficou até mais bonita essa tradução, né? Graciosamente. Essa ficou top. Por, por, Então, aí mais uma coisa que a religião. é, eles cobram, né? Porque eles nunca receberam, né? Por isso que cobram. Exatamente. Aí tá a prova Exatamente. que eles nunca receberam o evangelho, né? E Porque provas que eles não conhecem o Evangelho, prova que eles não são convertidos, prova que eles não obedecem o Messias, filho do Altíssimo. Tudo isso prova. Muito porque claro. nada é de graça, né? Para eles. É, exatamente. Exatamente. Então, essa é a mensagem. Que legal isso, né? Está ao vosso O reino alcance. de Deus está ao vosso alcance. Ah, mas eu sou muito pecador. Ah, mas o pecado que eu faço é difícil de perdoar. Deus não vai me perdoar. Hum. Eu peco, eu peco assim todos os dias. Ah, eu também. Todos nós pecamos todos os dias. Todo dia. Pecadinho, aquela história, para o Pai não tem nem pecadinho nem pecadão, nem pecado, acabou. Agora, o ponto está nos arrepender. Esse é que é o ponto. Se a gente se arrepende verdadeiramente, se arrepende genuinamente, o Pai perdoa, mesmo que seja 10, 20, 30, 40, 100 vezes no dia o mesmo pecado. Se a É. gente se arrepende de verdade, o Pai nos perdoa. Isso é E, maravilhoso. Né? Por isso que está falando aqui, ó, está ao vosso alcance. O que ele está falando? O que significa essa expressão ao vosso alcance? Aqui, ao alcance da minha mão. Eu posso pegar. tá ali, Igual né? que uma árvore. É? O Messias estava lá, né? Então, Sim. no Espírito, né? Ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo, mas Não, o Messias tinha o Espírito Santo. Ele era o único com o Espírito Santo. Né? mas ele estava lá. Os discípulos ainda, o Espírito Santo não pairava na terra para todos os homens, mas o Messias tinha o Espírito Santo nele. É, Né? Eu e o Pai somos um. É o Espírito. Né? exato. Ele tinha, sim. Ele tinha o Espírito Santo. E voltando uma coisa que você falou, de pecadinho, pecadão, né? Os religiosos confundem, né? Igual seja assassino, né? Eles julgam que é escória, né? Mas igual eles, o pecado deles no templo não tem problema, né? Sim, sim, sim. Assassino, estuprador, tudo, né? Não, para eles não tem perdão, né? Não, mas não tem dessa, né? O pai perdoa qualquer pecado, né? Sim. O ponto está no arrependimento, sabe? O Evangelho é o único, a única carta aos humanos que dá o perdão através do arrependimento. Maravilhoso isso, né? As religiões não dão isso. Nenhuma religião, nem o cristianismo, porque os próprios cristãos, entre eles, se condenam e se acusam. É exato, isso que eu queria falar. Eu tô me enrolando hoje, mas tá tranquilo. Nem o cristianismo, que É, deveria ser, entre aspas, em teses, né, teoricamente, deveria ser uma religião do perdão, do arrependimento. Nem eles se perdoam entre eles. Se é. condenam, se acusam, se condenam ao inferno, manda outro para o inferno. Nem eles se Só, perdoam. só a minha denominação salva, a sua vai pro fogo. Já ouvi isso pessoalmente, só que salva, o resto vai tudo pro inferno. Sim. E Sem contar que você está salvo, quando tá você não lá, está salvo pelo sacrifício expiatório do Messias. Você está salvo enquanto você estiver no meio deles. saiu, tá, tá condenado. Está negando o Messias, né? Estão negando o sacrifício do Messias. Então, é muito sério isso, né? Muito. É muito, muito sério. E aí, então,
De curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Isso Pronto. tudo um apóstolo faz. Um apóstolo faz isso. Por É, isso, muita gente, a gente escuta, por que nos dias de hoje não acontecem essas coisas? Acontece com o que o Pai quiser. Mas pessoas específicas, só os apóstolos. Os discípulos não faziam isso. é. Só os apóstolos. Vamos lá. Graciosamente Tá tendo, recebeste? Sim. tá tendo um barulho aqui em casa, você tá ouvindo? Não, não Ah, estou então não. beleza. Então, senão eu ia fechar a porta também. Então tá tranquilo. Tranquilo. Só eu que tô ouvindo só então. Se eu deixar É, marcado aqui, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Só aí, só nesse versículo que o próprio Messias, Filho do Altíssimo, diz, a gente pode perceber e pode entender que a religião cristã é uma farsa, porque eles cobram. Porque, não, aqui não pede dízimo. Mentira, no início não te pedem. Depois, para você participar dos rituais, da liturgia, de tudo que eles fazem, se você não for dizimista, você não participa. é. Você não participa, não. Então, graciosamente recebeste e graciosamente dai. É isso que o Messias. Por E, isso que eles ficam tão chateados porque a gente vai na internet e fala a verdade. Porque a gente e faz de graça, cobram para fazer, né? exato. E aí, outra coisa ligada a esse ponto. E eles estão lá o tempo, tem que pagar, né? Ou aluguel, né? Ou se for deles, tem que pagar de qualquer jeito, luz, energia, né? Ou seja, então precisa de dinheiro para pregar a palavra, né? Totalmente contra o evangelho. Senão eles não pregam, né? Tem que ser naquele lugar, senão eles não conseguem, né? Pois é. Não, e outra coisa, o Messias nunca pediu isso. E outra coisa, se o pai fala comigo para eu abrir um templo, que canalha que eu seria de abrir um templo e pedir para os outros pagar as despesas do templo. Que canalice de ser Deus dele. Como assim? O Deus dele é um canalha, então. Porque se o pai, onde o pai guia, ele provê. É, Se eu vou abrir um templo, eu vou pagar do meu bolso, eu vou pagar as despesas, sabe? Então, sendo que seria um dinheiro jogado fora, né? Porque o pai não quer que gaste dinheiro nessas coisas, né? tem Mas gente isso também. precisando do dinheiro, né? Passando fome, o verdadeiro templo tá passando fome, tá tendo frio na rua, e os religiosos gastando dinheiro com pedras mortas, né? Com templos mortos de pedra, né? Enquanto o E, verdadeiro templo gastar, tá passando fome. e gastando muito dinheiro. Bastante. Pois é. Número 10. Número 9, aliás. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Mais outra pancada aí. É, Vocês comereis o melhor da terra. Eles entendem errado isso aí. Deus quer que você seja próspero, a prosperidade vai te pegar, a vitória está chegando, você vai ser próspero, vai ser dono de empresa, você vai ser blá, 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 aqui. De ouro e prata em cobre os cinturões. é. Simples. É muito fácil de entender. 10. Nem alforge para sua jornada, nem duas túnicas, nem calçados, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Nem calçados. Digno é o trabalhador do seu alimento. O pai aqui está falando, o Messias, o pai está falando através do filho aí, para não se preocupar que de fome você não morre, resumindo. É, Digno é o trabalhador de quê? do seu alimento. Pronto. Muito simples. Não está Tá? falando da sua empresa, do seu carro, não está falando do seu iPhone, não está falando da sua casa de 2 andares, do seu alimento. Exato. Pronto. É muito fácil de entender. Só não entende quem é ambicioso. É. Outra coisa, os Lembra que missionários, tudo. eles querem, os missionários, né? Eles querem dinheiro para ir, né? Mas quando o Messias enviou, foi sem nem sapatos, né? Exatamente. Tem um monte Exatamente. aqui na minha cidade. Ah, É, para me ajudar, sou missionário, eu vou.
para tal lugar. Não dá, né? Não conhece o No evangelho. Brasil, todo, assim, no mundo todo é assim, né? Eles são os canalha porque as pessoas não conhecem o evangelho. Por isso eu sempre falo, conheça o evangelho e você não vai ser mais enganado. Exato. E 10. em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Quando O que entrardes, significa digno de vos receber? é, que aceite eles, não? Que aceite a verdade, que aceite a palavra. Alguém que tenha um bom testemunho, alguém que seja piedoso, né? Porque é, a característica de alguém que ouve o Pai é alguém piedoso, que se compadece, tem piedade dos necessitados e das pessoas, certo? Certo. Esse é alguém digno, né? É, De receber. do, é, É, quando entrardes na casa, saudai-a. E, se a casa for digna, aconteça a vossa paz, né? Apareça, né? Ocorra, sobrevenha a vossa paz. Mas, se não for digna, volte a paz para vós. Percebeu? Quando entrares na casa, saudai-a. Como? A paz seja nessa casa. É, Esse é o cumprimento que o Messias, que o Pai se agrada entre nós. Paz, graça e paz na sua vida. A paz seja na sua casa, na sua vida. Esse é o cumprimento dos filhos do Altíssimo. Não é Deus te abençoe, e aí, vaso, e blá, 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 né? E aí, abençoado, e- paz do Senhor, a paz. Não preciso nem falar a paz do, quer dizer, já está errado paz do Senhor. é. Caramba, o que aconteceu? Daí, Eu já ia mandar mensagem. Cortou? agora está certo. Agora foi. É, Pronto. gratidão. Férias de pobre é esse mesmo. É, É um milagre. Entendeu, irmão? Então a paz estava falando, você não viu não eu falando, não? não ouvi, cortou. Eles falam a paz do Senhor, e a paz do Senhor é uma coisa ambígua, né? Que Senhor? É. Tem muitos Sem, senhores. sem contar que o Messias acabou, né? O antigo acabou, não é mais Senhor e servo, né? Ele Acabou nunca, isso. ele nunca disse que ele era um senhor. É, Nem rei ele falou que era, como eles gostam de falar. é. Quanto menos senhor dos exércitos, como ele disse. Não existe. Pior Senhor é. dos exércitos, se você for estudar, é um demônio, é o senhor dos exércitos, quem comanda os exércitos para a matança. O Messias, em Mateus, nós limos, fala, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, né? Os mansos. Não tem nada de exército, não tem nada disso. É, Tem um monte de coisa errada que eles fazem. E todo mundo passa de geração em geração esses erros, ninguém estuda, ninguém pesquisa, ninguém vai ao pai para perguntar. exato. E, tá? O que você ia falar? Isso aí. Já disse tudo. Então, esse é o cumprimento. Graça e paz, paz seja na tua vida, paz nessa casa. Aqui está muito claro, né? Está muito claro aqui. Então, 14. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Nossa, olha esse 15 agora. Tipo É, assim, sacudir o pó dos vossos pés, tipo assim, fica tudo aqui. é, Isso não aqui deixa pode nada lá. ficar lá. Fica lá. Uhum.
Em verdade vos digo que, no dia do juízo, será mais tolerável para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Rapaz, É, rapaz. o Sodoma e Gomorra não conhecia o Messias, né? Nem não tinha salvação ainda. Por E isso pior, aqui, né? Eles por conhecem. isso pior. Aqui eles Rapaz, conheceram e recusaram, né? que forte isso, hein? Olha isso. Em verdade vos digo, tipo assim, tenha certeza do que eu estou falando. É, Tenha certeza do que eu estou falando. e Que isso no dia. acontece muito com os religiosos, né? A gente fala a verdade para eles, eles recusam, né? Eles Nossa, negam. É muito sério sim, isso. sim, sim, acontece muito. Por isso que acontecia com os messias, com os discípulos, quanto mais a gente, né? E isso é um sinal de que É, tocaram campanha aí. meu avô vai atender. É, Já avisei ele já. É, 16. Esse aqui eu gosto, 16. Muito legal. Esse é muito claro, né? muito. É, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sê, pois, sábios como as serpentes, inofensivo como as pombas. Irmão, esse versículo aqui é muito forte. Como ele está nos ensinando como agir e como andar no mundo. E o É, que é o mundo? Se a gente for cada figura de linguagem muito rica, ele está nos mostrando o que é andar no mundo e como a gente deve andar no mundo, né? é, Aí nessa outra tradução aqui disse: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, seja prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. Tem aqui? É a mesma coisa. É é, sábios como as serpentes. Aqui está prudentes, né? é, Em outra tradução diz astutos como as serpentes. é, Astutos, sábios, e aqui está prudentes. Né? Astutos, sábios e prudentes. Então, aí ele está ensinando a gente. Está precisando terminar aí? Se quiser acabar? Não, não, tranquilo. Pronto. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Pronto. O que nós somos? Ovelhas. Por quê? Porque nós seguimos um pastor. Somos ovelhas de quê? De alguma religião? Não. Ovelhas de algum falso pastor? Não. Ovelhas de algum líder? Não. Ovelhas de religioso? Não. Ovelhas do Messias, Salvador, Filho do Altíssimo. Somos ovelhas dele. Somente isso. Esse é um ponto principal. Vos envio como ovelha no meio de lobos. Olha que interessante, irmão. Esse é para a turminha do não julgueis. Quem não tem o Messias, quem não segue o Messias, quem não é ovelha do Messias, é ovelha? É? Lobo. É lobo. Irmão, isso é muito forte. Eu que estou dizendo? O irmão William que está dizendo? Não. É o Messias. Vos envio como Exato. ovelhas no meio de lobos. Então, meu irmão, se nós não somos ovelhas do Messias, somos lobos disfarçados de ovelhas. Não somos ovelhas. Exato. Muito sério isso, é muito sério. E a religião, principalmente a cristã, ensina isso. Eu aprendi, dentro do cristianismo, a ser um lobo muito bem disfarçado de ovelha. De ovelha. Era hipócrita, falava uma coisa e vivia outra, saía da igreja e vivia outra. O 95% são assim. 95%. Eu aprendi a ser hipócrita lá dentro. Exato. Ser, pois, prudentes, sábios, como as serpentes, inofensivos e mansos, como as pombas, outra versão fala. É, Então, muito, muito prudente, muito sábio. E o que nos dá sabedoria? Aí está falando de coisas espirituais. O é, que nos dá sabedoria espiritual? O Evangelho. exato. A intimidade com o Pai, ouvir do Pai.
escutar o Pai, sabe? Muita, mas eu não escuto, eu não ouço Deus falar comigo. Claro, não leio o Evangelho. E ainda Se ouve do você quer o mundo. Pai, oi? E ainda ouve do mundo. Por isso que não ouve do Pai. Exatamente, um monte de vozes atrapalhando a voz do Pai. A voz mansa e aprazível, amorosa, carinhosa, terna do Pai, porque houve outras vozes. Agora, se você, até a música do mundo, gritaria, pancada e barulho, justamente esse é o objetivo, te afastar, não te deixar ouvir o Pai. Exatamente Exato. isso. Mas Muito legal, muito é top. top. Mas guardai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos conselhos e vos açoitarão nas suas sinagogas. Guardai-vos de quem? Dos homens. Rapaz, muitas vezes eu li isso aqui e passava vazado nisso. Mas depois que eu prestei atenção, guardai-vos dos homens. Dos homens. Por quê? Porque eles são falsos. Eles são falsos. Exato. Esse é o problema. Falsidade. Entregará os conselhos e vos açoitará na sua sinagoga. Onde que vão açoitar? Nas Sinagogas dos judeus, religiosos. sinagogas. Igual templos. Sinagoga significa templo. Templos judaicos. É, exato. Todos que estão fora do sistema religioso, porque a gente tem que entender também, muita gente saiu do sistema religioso e caiu no mundo, porque não queria mesmo, está no mundo e porque não queria ouvir nada, piorou. Mas muita gente saiu do sistema religioso para ficar mais perto do papai. E essas pessoas, se eles pudessem, nos açoitariam. Quer dizer, eles nos açoitam, falam de nós, falam mal, sabe? Nos acusam, um monte de coisa, porque falamos a verdade de graça. Né? Aqui é muito, muito legal isso, né? Guardai-vos dos homens, porque ele vos entregará o conselho e você está nas sinagogas, nos templos, na religião. Exato. Então, muito claro, só não entende quem não quer, né? Claríssimo. Disso. E vós sereis levados perante governadores e reis, por minha causa. Não por causa da religião, por minha causa. Né? Para servirem de testemunhas contra eles e contra os gentios. Até isso, o amor do Pai. Se alguém nos acusa ou alguém se a gente for preso, a gente testemunha onde a gente for mesmo dentro da prisão. O que acontecia com os discípulos, apóstolos, né? Exatamente. 19. Mas quando te entregarem, não penses em como falareis, pois na mesma hora ser-te-á dito o que falares. Olha que tranquilidade. A maioria dos profetas, o perfil deles, dos profetas, dos discípulos, o perfil pessoal de cada um era impossível de alguém usar, de o Pai usá-los. E por que os usou? Por que os usou? Porque eles eram nada. Aí o Pai os usava e eles mesmos confessavam que não eram eles. Era o Pai através deles. Né? Então, essa é a diferença. Né? Exato. Muito legal isso aqui. Aí, ó, o que você falou, porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai, que fala em vós. Uhum. Isso mesmo. E Exato. Então, tipo assim, esquenta não. Na hora certa, o Pai coloca as palavras na tua boca. Mas como que isso acontece? Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente tem... Não é qualquer um. É um filho do Altíssimo que conhece o Evangelho, que tem intimidade com o Pai e ouve do Pai. Não é com qualquer um, não. Então, se alguém estiver tentando fazer isso e não dá certo, é porque primeiro não se converteu, né?
se converteu à religião, se converteu a qualquer coisa, no evangelho, sabe? E muitas outras coisas aí. Não é com qualquer um. Não digo qualquer um no sentido de especial, nada disso. Qualquer um no sentido. Vou terminar para não ter mal entendido. Qualquer um que não conheça o evangelho. Né? É, igual como a gente faz os posters, né? A gente não pensa em nada. Às vezes Não, a gente escreve e, e até estuda o que escreveu, porque a gente não sabia também, foi o pai que falou, não, exatamente. não vem E de o pai nós. meu, É o pai que como fala, hoje, não. hoje você colocou uma frase no escrito que eu tinha colocado, e eu nem sabia, dizia embaixo CT. Eu falei, eu escrevi isso? É, Eu lembrava disso, porque o pai. é o pai que Pai, faz tudo. você E acabou as pessoas fazendo acham post? que Você fez post? já postei, já eu te mandei, já postei. Show. Nem eu ali, eu E falei, aí, eu fiz isso, que eu li, eu falei, nossa, que pancada. Embaixo dizia CT, eu não estou sabendo de nada. Eu exato. sou capaz de E aí as escrever pessoas essas acham que frases. e as pessoas acham que é nós, né? Ah, quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém. Eu falo o que o Ah, pai me disse para falar, né? Nem tá pensar, a aqui, gente nem pensa no que vai escrever, é o pai que manda tudo as palavras, vem tudo sim, pronto. sim. Acabamos de ler isso aqui, está aqui. Ó. É, tá aqui, tá claro, ó. Não é um conto de fadas do Espírito Santo, ele existe, né? Nos ensina, Exatamente, nos guia, nos mostra, né? exatamente. É interessante que eu lembro que eu usava muito nas minhas pregações uma frase que eu não sei, um infeliz que inventou, alguém que e eu usava, porque achava, dizia, Deus não usa os capacitados. Não, Deus não usa, Deus não unge, não, como é? Deus não usa os capacitados, mas capacita os, alguma coisa assim, não lembro bem. É, eu sei qual que é essa. Deus não usa os, o quê? Os Não lembro. escolhidos, né? Não é? Deus Não não capaz. usa o escolhido, mas escolhe, não, alguma coisa de capacita. Ah, É, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, uma coisa assim. isso. É algo assim. Ah, mas, não, isso é mentira, porque se o Pai nos capacita, nós seríamos os capacitados e nós teríamos toda. Eu fiz, porque eu fui capacitado por Deus. Eu É, que fiz. Mentira, nós continuamos nada. E quando mais nada somos, mais o Pai nos usa. Então, a religião inventa, mente, desvia e mal interpreta e mal usa o Evangelho. Né? exatamente isso. Pois é. É, onde O- eu. 21? aqui é só pancada, hein? Uma atrás da É, outra. estou vendo aí. E o irmão entregará à morte o irmão, né? O outro irmão. E o pai Show. a criança. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. É o que está acontecendo agora. É. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Isso é sério, hein? Do meu nome, não por causa da religião, por causa do, né, A gente não tem religião. do nome do Messias, né? Eles odeiam o Espírito que habita em nós. Né? E até os religiosos que dizem seguir o Messias não nos odeiam por falar a verdade, né? Por, Exato. E tem gente que nos odeia mesmo. com Odeia força. com ódio. É. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Messias não tinha morrido, né? Por isso que ele perseverar, né? Ele não tinha É, morrido ainda. exatamente. Depois a gente não precisa perseverar em nada, é só se converter e pronto. É o Messias que faz tudo, já Pessoal, fez, né? Já fez tudo. quando depois que a gente nos converte, depois que a gente se converte, o Espírito Santo habita em nós, essa perseverança não é mais por interesse de ser salvo,
É porque nós temos o Espírito Santo e habita em nós e a gente perceberá por amor ao Pai, porque é assim mesmo, não tem outra coisa melhor do que isso, né? Exatamente. Quando, porém, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima de seu mestre. É suficiente para o discípulo que ele seja como seu professor e o escravo como seu mestre. Se chamaram mestre da casa de Beelzebu, quanto mais o chamarão de sua casa. É porque eles falavam que o Messias tinha demônio, né? É. Se você quiser ler outra tradução, Não, 25, tem aí, lê. Aqui disse, basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se aí, chamaram ó, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né, sua família. essa parte de Beelzebu, ó. Aqui tem a outra tradução. E se a mim, que sou o dono da casa, me chamam de Rassatã, quanto mais não o farão a vocês, né? Ou seja, se falar que eu tenho demônios, o que não vão falar de vocês, né? É, exatamente. Eu, Esse Ra-Satã, Ra é o, Satã é o adversário, né? é, Eu alguém, Ra-Mashiach, o ungido. Esse Ra é o artigo, né? Porque Ra-Satã e Ra-Mashiach. exatamente. Não temas, pois porque não há nada coberto que não seja revelado, e escondido que não deve ser conhecido. Isso, exatamente isso. Não É, fica preocupado que tudo vai ser revelado, tudo vai ser exposto. exatamente. Por isso que quando a gente se converte de verdade, a gente tem a convicção de que o Pai está, quando dormimos, quando estamos no banheiro, qualquer lugar que a gente vai, o Pai está conosco. Exatamente. Todo lugar. As pessoas podem não nos ver, mas o Pai nos vê. I- Essa é a certeza que nós temos. i- Nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Igual você já me disse, né, que quando os religiosos vão pregar, eles falam, agora vamos entrar na presença de Deus. Ué, e antes estava na presença de quem? Né? Essas perguntas são tão específicas, né? Porque, e outra também muito fácil dizer, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz as Escrituras, o Antigo Testamento fala e no Novo Testamento também fala. Se o Altíssimo não mora nesses templos, quem que mora lá? Exatamente. Quem que tá lá? Quem que é o espírito É, que tá lá? é. Mas se você fala isso, Ah, eles ficam sim. bravos, ficam É. chateados. E 28. E não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Essa é forte, hein? Não, não, 27. É 27, pulei. Tá. É. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Por isso que ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Justamente por isso. O que o pai fala conosco na nossa casa, no nosso quarto, quietinhos, sozinhos, passar para os outros. É o que a gente faz com os posters e com as Exatamente. pessoas que a gente encontra no nosso caminho todos os dias, né? É, exatamente. E o que a gente 28. está fazendo. E o que a gente está fazendo agora? Né? Então, É, e não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, teme ao que é capaz de destruir tanto a alma como o corpo. Né? Aí tá é, uma palavra aí. no inferno, né? No Sheol, aqui fala, que fala aqui, Guena, disse do Geena, hebraico, e Geena. Ronom, vale de não. Este nome aparece 12 vezes aqui. Embora muitos tradutores tomem a liberdade de verter a palavra por inferno,
diversas traduções modernas transferem a palavra grega. É inferno, é isso mesmo. E essa grega, Gena é inferno em grego. Né? Show. 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre. Não se vende 2 pardais por uma moedinha de cobre. Mesmo É uma assim, pergunta isso aí. É é uma pergunta, não é uma isso que eu negação. percebi e tentei fazer É, com uma pergunta, mas não consegui. não deu certo. Faz de novo. Você não É, confunde. Você está falando como se fosse uma afirmação, aí é uma é. pergunta. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre. Melhorou? Ah, não, não melhorou. Ó, não se vendem dois pardais por uma moedinha de cobre? Aí é uma pergunta. Agora sim. E você vê, né? Aproveita o português Nem de liga. graça. É, é, é esse que o pai usa, né? Ninguém mesmo, não sabe nada. Nem o português. É. Mesmo assim, Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso pai. que lindo, né? Muito lindo, né? Muito lindo. Olha o 30. Mas os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 31. Não temas, portanto, és mais valioso do que muitos pardais. Qualquer que, pois, me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o Diante negarei dos homens, dos homens. diante, as denominações estão cheias de pessoas que confessam só na igreja, só entre os irmãos. Pouca gente confessa o Messias no trabalho, sabe? Onde eles vão. Pouca gente, né? Exato. Diante dos homens. Não é nos templos, nem na religião. É diante dos homens. É. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Uhum. É pancada. É muito forte, muito sério, né? É. Negar em atitude, né? Não em falar, né? Falar até É, papagaio fala. Ele já é viu atitude, de falar. posições. É. Eles gostam de falar, né? Não, eu acredito em Deus. Eles acham que é isso, né? É, É só falar às isso, vezes, a palavrinha mate. Não, eu acredito em Deus. A fé deles resume a às isso. Não é nada. É, não penseis que vim estabelecer a paz à terra, né? O trazer paz à terra. Não vim estabelecer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr um. esse é um ponto também que muita gente confunde. Você que me fez essa pergunta esses dias, não foi? A Ontem, a respeito gente da tava. espada? Ontem. É, Foi ontem. isso. E é interessante o que o pai mostrou para você, que É, a espada corta, né? é. A espada ela corta, ela Dividir. separa. O pai nos quer Exatamente. separado. Ele nos corta do mundo, nos corta do pecado. Por isso que fala a espada. Né? Interessante. Quando você falou, eu falei, caramba, nunca tinha pensado por esse lado. Interessante isso. O É, pai falou mesmo com você. Né? com certeza. Porque eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Ou seja, a espada dividiu, né? Um segue ele, o outro não. É, por isso que a religião agora tem um novo Deus, que eu sempre falo, né? A família, para eles, minha família é tudo. Primeiro minha família, e blá, 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 blá. É puro egoísmo, né? O Messias, além de falar isso aqui, ele fala que ama pai ou mãe mais que a mim, é digno de mim. Filho, filha, esposa, esposa. Então, É. eles não estudam o evangelho, eles não leem, eles não estudam o evangelho. Né? E, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É, na, na lata. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí, Aí. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua estaca, né, a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Porque esse toma sua cruz é simbólico também. Por quê? Porque a cruz não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de como os crentes gostam. Os católicos usam cruz, os crentes colocam nos palcos, nos unipúlpitos, altares que eles falam que eles colocam. Cruz não é sinônimo de isso, é sinônimo de vergonha, De sinônimo de mártir, né? peso, sabe? De peso, sabe? Você já fez um Então, pôster disso, falando que é mártir. É algo. É mártir, que significa mártir, né? A cruz. eu, E não eu que salvação. fiz, Você que fez. sério? Aleluia. Tá por aí. Se você quiser, eu Rapaz, eu vou fiz a página tantos depois. postos, eu me lembro tudo. A idade também pesa, né? A cruz é um sinal de mártir e não de salvação. É, sim. De vitupério, de vergonha. Isso, vitupério, essa é a palavra que você pôs. De vergonha, exatamente. É. E você quer explicar o que seria esse digno de mim? Não é digno de mim? Seria Assim, interessante. assim, não é digno de mim. Por que que não é digno? Porque tudo que o Pai espera de nós é a obediência. Então, ele nos torna digno dele quando a gente é obediente. A obediência ao Pai nos faz digno da sua confiança, digno da sua salvação, porque a salvação depende da nossa obediência, depende da nossa atitude, né? O Pai deixa que parte seja nossa, porque João fala muito claro, né? Porque de tal maneira amou o Pai ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, você, eu, todos nós, que nele crer, depende de nós. É. Ou Entendeu? seja, Não, não é todo aquele. Não é todo. Amou o mundo, né? Não amou os predestinados, né? Amou o mundo todo. É aquela exatamente. Predestinação é uma piada, né? uma piada. Para falar sobre isso um dia, a gente vai fazer um Não, vídeo a respeito disso. amou o mundo, não os escolhidos, né? Todos somos escolhidos, né? Mas nem todos É, aceitam, né? exatamente. Exatamente isso. Eles gostam de se sentir especiais, é isso. É, é. É o humanismo, né? O que a igreja prega. Você É, merece, você é especial para Deus. não Você é a merece menina nada. dos olhos do Pai. Você, E babá, menina dos olhos de você, Deus. você. Acabou. O Pai nunca é exaltado, nunca é nada. É você. É o homem, o humanismo, né? Por isso que É, as igrejas estão assim, ó. Por isso que as igrejas estão assim. Por isso. Se falar o exato, evangelho, não fica ninguém. exatamente. Continue, irmão. O que acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Muito É, legal isso, hein? é pancada também. Olha, o que acha a sua Ó, vida, perdê-la. eu queria. Rapaz, hoje estava falando sobre isso. As pessoas falam sobre prosperidade, o que eu vou fazer no mundo, onde você tem. Nossa, hoje mesmo teu pai estava falando comigo a respeito disso, sabe? O que acha a sua vida, o lugar no mundo, cada um tem seu lugarzinho no mundo, sabe? Você tem que ter uma profissão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É isso que está falando aqui. O que acha a sua vida, o que acha a sua vida no mundo, vai perdê-la no espírito. É isso que está falando. É, E quem e perder a sua vida por minha causa, a gente perder a nossa vida, a gente não quer nada para a gente. achará a Cada vez verdadeira menos. vida. Exatamente. Exa E exatamente isso. essa palavra perder, irmão, se for no dicionário, um dos significados é deixar para trás. Ou seja, Isso. quem deixar para trás a antiga vida que levava por minha causa, achará a verdadeira. Mas quem não Exa deixar, vai perder a verdadeira vida. Resumindo, tem que queimar as pontes para não ter nem como voltar. Queima É, as pontes.
Atravessa e corta a ponte e deixa ela ir para outro lado. Queima a ponte para não ter para voltar. Muito legal claro. isso, né? Muito top. Muito claro. 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pronto, está muito claro. Não é a gente que fala, não é a gente que faz nada. É o Pai. É isso. É o Messias, é o Pai. Ou seja, quem não vos recebe também, não recebe ao Pai. Porque a gente não fala de nós falamos do Pai. Primeiro eu falo que quem não nos recebe, não recebe o Messias, porque ele fala aqui, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, primeiro não recebe o Messias, nem recebe o Pai. Né? Então, muito claro. Exatamente. Claríssimo. E 41. quem recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa de profeta. E aquele que recebe um justo em nome de um justo, receberá a recompensa de justo. Sim. E todo aquele que der... Esse é lindo, esse eu gosto muito. E todo aquele que der para beber a um destes pequeninos um copo de água fria, somente por ser meu discípulo, em verdade eu te digo, de modo algum perderá a sua recompensa. Rapaz. Claro que a gente não faz isso para ganhar recompensa, né? Mas porque agrada o Pai. E a nossa recompensa, na realidade, a nossa recompensa é saber que está agradando o Pai. Essa é a nossa recompensa. Isso nos faz feliz. Né? Exatamente. Só achei estranho esse copo de água fria. Onde? Ah, tá, Cadê? nesse livro aí. Ah, e todo aquele que dê para beber um desses pequenos copos de água fria, somente por ser meu discípulo. Não, porque água fria? Água fresquinha, que sacia a sede. Uma Entendi. água, porque a água quente não sacia a sede. Ela não desce legal. Show. Fria tem água fresca. A água que sacia a sede, que deixa a gente. Fresca. Ah, que bom. Sabe? É isso que ele quer falar. Top. Show. Exatamente isso. Mais um capítulo, então, Mateus, capítulo 10. Louvado seja o papai, né? Tem umas perguntas aí, né, irmão? Tem. Tem aqui a Porque pergunta, ó. porque são perguntas que muita gente faz, né? Que a gente tava conversando essa semana, né? Ou domingo, não lembro. Que eu te perguntei sobre suicídio. O que falar, né, para uma pessoa que quer cometer suicídio. Sim. E o, Ah, sim, eu te falei que tem dois tipos de pessoas que querem se suicidar, né? Uma é a sem vergonha mesmo que chama a atenção, né? já conheci Porque quem pessoas vai assim. se suicidar, quem vai se suicidar não fala que vai se suicidar. Se suicida e acabou. Então, esse aí, você fala, vai, manda ver, se suicida. Depois você vai ter a eternidade toda para se arrepender. Vai lá, babaca. Né? Esse é um, porque está querendo chamar a atenção. Então, É, trata como. Agora, tem um outro também que se vê acuado pelos problemas da vida, pelas circunstâncias da vida, e o mundo condena essas pessoas, e todo mundo fica contra, a sociedade contra, e fica desesperado e vê não, né? O inferno mostra a ele como única saída o suicídio. Né? Essas pessoas é outra resposta, é outra situação diferente, né? Mostrar realmente as escrituras e mostrar que o Pai, que é a saída para tudo, que a resposta é o amor, que se chegarmos a esse ponto, foi isso que eu te disse, se quando chegamos a esse ponto de que o mundo não tem mais graça e que a gente quer morrer, é justamente esse ponto que o Pai espera em nós, quando a gente não vê mais nada gracioso no mundo.
é aí o momento em que uma nova criatura nasce. Se a gente for Exato. o pai do Evangelho. É exatamente esse ponto perfeito. Porque a gente já viu que o mundo é uma porcaria, que o mundo não nada a ver, nunca vai nos fazer feliz, nunca vai nos dar respostas, e tudo é uma farsa. O sistema religioso é uma farsa, baseado na mentira. O sistema político, o sistema educacional é uma farsa, baseado na política. De É saúde, baseado na mentira. O e de sistema de saúde não saúde, tem tudo é uma nada. farsa, baseado na mentira. Então, quando uma pessoa chega a esse ponto de que não quer mais fazer parte desse mundo, e o inferno mostra a saída, a única saída à morte, é suicídio, existe uma saída bem melhor, que é aceitar a salvação, aceitar o evangelho. Esse é o ponto perfeito que o Pai quer de nós. Então a pessoa está, sem ela saber, ela está ouvindo do Pai. Só que o mundo e o inferno tenta perverter a mensagem, como sempre fez, inclusive no deserto, fez isso com o próprio filho do autismo, né? Falando que tem que se suicidar, blá, blá, é mentira. É o ponto certo para nascer uma nova criatura. E o Pai usar. Era isso, né? Exatamente isso. E é Fica. que o Sim? pai quer que realmente morra, né? Mas morra pro mundo, né? E nasça no Sim, espírito para uma nova vida no pai, né? exatamente. Exatamente isso. É Louvado assim. seja o Pai. Aleluia. Aleluia. Mais um videozinho aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque embaixo as perguntas. Até agora ninguém perguntou. A gente está achando que está todo mundo entendendo, né, irmão? É, É, então, embaixo do vídeo, vocês colocam a pergunta, colocam sempre com respeito, nada de ofensas, né? Porque a gente não aceita isso. E tenham uma boa semana, cheia de paz, em nome do nosso Messias, Salvador Yahushua HaMashiach. Até mais. até mais.